Tahhuanamer, esse trambolho com mais de 1.000 apartamentos que eu chamo de lar desde 2020. Olá a todos, meu nome é Anderson e essas são as Veredas do Meio. Hoje então, com uma proposta bem diferente dos últimos vídeos, que foi mostrar lugares turísticos, hoje eu estou saindo de casa. E a ideia é mostrar o que a gente encontra de comida à noite. Né? Tanto comida de rua, já começamos ali com a barraquinha aqui dentro do condomínio. Então vamos dar uma olhada no que eu acho de comida, seja de restaurante, seja de comida de rua mesmo, né? Sempre tem muita. Então esse é o meu condomínio, aí à esquerda a gente tem uma escola, um jardim de infância, né? Um kindergarten, que é onde as crianças passam os seus 3 primeiros anos de educação antes de ir para o ensino primário. Fui me aproximando aí da saída. É meio mal iluminado, né, esse pedaço. Mas tudo bem, né? Não é como se a China fosse exatamente um lugar perigoso. Inclusive a gente já pode ver por aí. Esta é a portaria do meu prédio e ela é absolutamente decorativa. Ela tem esse portão, mas ele fica aberto 24 horas, ele nunca fecha. Tem um pessoal de segurança ali, mas eles basicamente só servem para controlar o acesso aos carros, né? O estacionamento é bem pequeno, considerando a quantidade de apartamentos, então eles controlam quem entra, quem sai, esse tipo de coisa. Mas para pedestres fica tudo liberado. Inclusive aquela discussão, né, se o entregador de comida deve subir ou não, isso na China não existe, né? O cara sempre vai chegar na sua porta, vai bater na sua porta e é isso. Então, aí para a direita ainda é o meu condomínio, né? Então esse é o meu prédio, agora visto de fora. E a gente vê que tem uma série de restaurantes aí. Tem um hotel também, que é essa letra Z, grandona, que a gente consegue ver aí na direita. Isso é um hotel. Tem um mercado também. E os outros são todos restaurantes. Restaurantes que mudam muito, né? Eles quebram muito e estão sempre trocando. Um deles, inclusive, esse que eu estou mostrando agora ali com a lagosta, né? Esse, por alguma razão, ficou bem popular. Eles abriram faz pouco tempo e a dona nova, ela tá fazendo uma campanha de divulgação aí engraçadíssima no Douyin, né? O Douyin é o TikTok, mas na versão chinesa. Ela é bem engraçada, então o restaurante dela agora está sempre cheio, né? Qualquer dia você passa ali na frente, sempre tem bastante gente. E é um pessoal, geralmente tem dia que tem fila para entrar e tal. Mas é basicamente ela sozinha fazendo a divulgação com vídeos engraçadinhos no TikTok. Passamos aí, sempre tem esses vendedores de fruta à noite. E aí ali do outro lado da rua tem mais restaurantes. Aqui eu moro numa região muito densa, né, densamente populada, mora muita gente aqui, bom, só pelo tamanho do meu prédio já dá pra ver, né? Então tem muita gente aqui. Agora ali a gente tá passando aquele restaurante ali com o letreiro vermelho, é excelente, né? Um restaurante de comidas locais, comidas aqui de Xi'an mesmo, e é uma delícia. Então, infelizmente, é uma delícia, geralmente é o mesmo que dizer, é extremamente calórico, então não dá para comer sempre, mas é muito bom, vale muito a pena. Atravessando aí, sempre as ruas, esse caos de motos, né? E hoje a gente está indo simplesmente por bairros comuns ali, aqui um vendedor de cereja, essa é a época de cereja, né? Então, por algumas semanas tem um monte de gente vendendo cereja nas ruas, que é para escoar o excesso de produção, né? O preço fica bem baixinho. Então, nessa época do ano dá para comprar bastante cereja bem barata. E claro, dá para achar cereja aqui o ano todo, né? Mas assim, a preços, sei lá, 6 vezes maiores. Mas nessa época do ano fica muito barato. Então eu sempre compro aí um pouco. Eu sempre compro cereja algumas vezes, né, para aproveitar a estação.
E a estação da cereja, o período dos vendedores de cereja é exatamente antes do verão chegar, mais um aí, né? É exatamente antes do verão chegar com força total. Então todo ano quando eu vejo o pessoal das cerejas na rua, eu já sei que, nossa, ok, o verão está chegando, então nas próximas semanas a temperatura vai ficar insuportável. A temperatura aqui no verão fica aí sempre na média dos 40, 41, né? Todo santo dia. E não tem muito como fugir disso. E aí à esquerda, a primeira de muitas que a gente vai ver, loja da Michoe. A Michoe que está chegando no Brasil aí logo mais, né? Eu vi por aí que ela passou o McDonald's em número de lojas e hoje em dia ela é a maior rede de fast food do mundo. Claro que geralmente o que é o maior da China eventualmente vai ser o maior do mundo, né? Simplesmente porque a população da China é gigantesca. Então é a maior em número de lojas. E é claro que você pode argumentar que não pode ser a maior do mundo porque essas lojas estão todas concentradas em um país. Mas em número absoluto eu acho que é isso mesmo, eles são a maior. E espero que dê certo no Brasil, mas os produtos que eles vendem, ao menos enquanto eu morava no Brasil, não eram muito populares, né? Eles são especializados, bom, eles têm sorvete, casquinha e sundae, no mesmo estilo das do McDonald's, e aí sim, o brasileiro gosta bastante. Mas eles são basicamente, além do sorvete, eles são uma rede de sucos e chás. Então tem vários tipos de chá com frutas. Tem aquele bubble tea, né, que é aquele chá com aquelas bolinhas de tapioca. E imagino que existam lojas que vendam isso no Brasil, mas não deve ser, ou pelo menos enquanto eu morava no Brasil, né, eu saí do Brasil faz tempo, não era muito popular. Então eu fico curioso para saber como é que eles vão fazer isso. Que tipo de produto, né? Como é que eles vão adaptar aí esse cardápio pro público brasileiro e como é que eles vão fazer, enfim, divulgação. E, bom, boa sorte para eles, né? E vai ser bem interessante aí ver como é que eles vão se dar no Brasil. Eu passei ali, né? Dá pra ver as bicicletas, tem mais algumas ali à direita. Bicicleta é um meio de transporte absolutamente comum por aqui, né? Então sempre tem essas bicicletas na rua, você pode alugar. Existem alguns aplicativos que você usa, né? Elas ficam trancadas, você libera com o aplicativo, pedala aí a distância que tiver que pedalar, deixa elas basicamente em qualquer lugar e paga pelo tempo de uso. É muito popular. Para quem é estrangeiro, como eu, tem alguma limitação, então não são todas essas bicicletas que você consegue alugar. Se eu não me engano, as amarelas a gente não consegue usar, por alguma razão. O aplicativo pede o ID do chinês, né? Ele pede um ID chinês e como o estrangeiro tem apenas o número do seu passaporte, não funciona. Mas as azuis, eu tenho certeza, passou ali uma agora. As azuis eu tenho certeza absoluta que a gente consegue, porque elas são do Alipay e eu mesmo já usei várias vezes. Então, estrangeiro que vier pra cá já sabe, bicicletas azuis sempre funcionam. E é bem fácil, né? Pelo próprio aplicativo do Alipay, é só você abrir, tem um botãozinho lá, você destranca, tem um código na bicicleta, né? Um código QR. Você só lê o código e já destrava a bicicleta e pode usar tranquilo. E o pessoal da manutenção passa quase todos os dias aí organizando as bicicletas, colocando de volta em lugares mais fáceis, né? Porque o pessoal deixa em qualquer lugar. E temos aí também esse mar de motos, a maioria elétrica, né? A grande maioria dessas motinhas. Algumas são motos mesmo, algumas deve dar pra ver aí que elas nem tem placa, né? Porque elas não são consideradas motos, dependendo da potência, ela é basicamente uma bicicleta elétrica. E aí nem precisa de habilitação para utilizar e nem elas têm placa, né? Mas geralmente elas são bem fraquinhas em termos de velocidade. Bom, aí a gente já tem mais um montão de comida de rua.
Esse é um shopping, eu vou passar ali por dentro pra gente ver, mas esse é um shopping bem grande e os shoppings aqui geralmente, além de shoppings, a maioria, né? Eles são também prédios comerciais. Então uma parte do edifício, ali os primeiros andares, os primeiros 5 ou 6 andares são um shopping, mas o prédio na verdade tem 30 e tantos andares e todo o resto são salas comerciais. Temos aí a Pizza Hut, né, para honrar as franquias de fast food americanas. Tem algumas bem populares por aqui. E tem essa área toda, né, que é basicamente todo tipo de comida de rua que você consegue imaginar. Um monte de frituras, né? Aí, por exemplo, tem um franguinho, inclusive o pé de frango, que é uma iguaria bastante apreciada por aqui, né? O pessoal adora pé de frango. Eu tentei comer uma vez, não rolou, não gostei, mas é muito popular, muito, muito. Você pode perguntar para qualquer pessoa aqui, você gosta de pé de frango? A resposta quase sempre vai ser um sim gigante. Passando aí por mais algumas, bom, uma de sorvete. São 2 corredores, então, ali, né? E só comida, quer dizer, tem algumas coisas aí, passamos por uma que é loteria, né? Então essa aí é a loteria pública chinesa, que qualquer pessoa pode comprar. Eles têm umas raspadinhas, tem loterias que você compra o número, enfim, não é muito diferente da nossa loteria federal. Aí mostrando um pouquinho, né, a decoração do shopping, mais comida ali, os espetinhos, e essa é uma das áreas dedicadas à alimentação desse shopping. Se você entrar no shopping e for até o 5º andar, eles têm lá toda uma praça de alimentação, bem parecida com as nossas, né? Uma praça de alimentação bem comum, com mesas para o pessoal sentar e tal. E tem toda essa área externa, que também é forrada de restaurantes. Tem também umas opções de chá, né? Chá é muito popular aqui, então sempre vai ter muito chá. Temos ali um cara fazendo streaming, um cantor. Streaming, que é outro negócio que cresceu aqui absurdamente, né? Tem alguns lugares. Na parte 2 desse vídeo eu vou mostrar quando eu passei ali pela torre do Sino à noite e tem um monte de gente fazendo streaming. A gente vê aí mais algumas lojas. Tem vários tipos de comida por aí, tanto comida local, comida chinesa mesmo. Mas tem aqui, por exemplo, também um restaurante coreano, tem um restaurante de comida de rua tailandesa. Então aqui não se passa fome, né? Tem muita opção. Esses lugares todos ficam abertos até as 10 da noite, em geral, que é o mesmo horário do shopping, né? Mas mesmo assim, saindo do shopping, né? Aquelas barraquinhas de comida à noite, cara, tem algumas que ficam a noite toda, né? Se eu olhar pela minha janela aqui do prédio às 3 da manhã, vai ter uns 3 ou 4 carrinhos ali vendendo comida pro pessoal que sai, vai pra balada. Enfim, tem bastante opção aí. Então passei pelo shopping e agora vamos seguindo. Hoje eu tô caminhando de casa, né? Eu saí de casa e eu vou até o portão sul da muralha da cidade. O meu plano era entrar na muralha, né? Passar por baixo para mostrar ali, mas essa noite estava muito quente, tava, sei lá, 30 e tantos graus, e a minha câmera teve superaquecimento, então eu tive que parar de gravar um pouquinho antes do que eu gostaria. Passando aí pela Haolilai, ou a Holy Land, né, como é chamado em inglês, que é um tipo de padaria, doceria, enfim, eles têm vários tipos de pão doce. Tem também aqueles pasteizinhos, o pastel de nata, né, que é chamado, que é aquele doce português, que por alguma razão é extremamente popular na China. É bem interessante isso aí, passando também por um bar, né, para quem gosta de beber. E aí tem mais um prédio residencial. Esse, por exemplo, dá pra ver, olha ali, ele tá fechado, né? Então o prédio onde eu moro é mais bagunçado,
né? Mas a maioria dos prédios tem algum tipo de controle de entrada, mas geralmente é um controle bem tranquilo, assim. Se você for visitar alguém, precisar de alguma coisa, é só você pedir pro segurança abrir e ele abre. Passando aí por um sacolão, e ali temos o durian. O durian é uma fruta da família da jaca, que tem um cheiro terrível, né? Existem edifícios aí em que é proibido você tomar o elevador social, o elevador comum, carregando essa fruta, porque ela tem um cheiro muito, muito forte. E o sabor dela é muito forte também. Eu particularmente não gosto, assim como não gosto de jaca, mas também é muito popular. A quantidade de pessoas que ama essa fruta é gigante, assim. Passando aí por mais barraquinhos de comida. E outra coisa bem legal, principalmente no verão, são esses restaurantes que colocam as mesas do lado de fora, né? Tem vários desses. Ali mesmo perto de casa, por onde eu passei no começo, tem pelo menos uns 2 ou 3 que fazem isso, né? Eles colocam ali as suas mesas do lado de fora, e como está muito quente, o pessoal não quer ficar dentro, né? Mesmo com ar-condicionado, às vezes fica bem quente dentro dos lugares. Então sempre tem aí essa opção de comer do lado de fora. É bem gostoso, na verdade. Passando aí também por outro restaurante que eu gosto bastante, o Weijia. E quando eu cheguei aqui em 2019, né, eu não falava absolutamente nenhum chinês. E o Weijia foi uma das minhas primeiras opções onde eu aprendi a comer, porque eles tinham... Faz tempo que eu não vou, não sei se tem ainda, né? Agora é quase tudo por QR Code. Mas eles tinham um cardápio no caixa com fotos. Então, como eu não sabia dizer absolutamente nada, eu ia para esse lugar, né, para um Weijia, tem vários, né, bem pertinho de casa ali tem um também. Eu ia para esse lugar e apontava para as fotos e dizia, olha, esse. E foi assim que eu me alimentei nos meus primeiros dias aqui na China, né? Eu lembro que eu aprendi o Weijia. Tinha um outro restaurante pertinho de onde eu morava que servia dumplings. Então também eles tinham lá um cardápio com fotos. E aí eu aprendi qual era o que eu gostava. E eu fazia a mesma coisa. Eu ia lá sempre para comer, pedia mais ou menos a mesma coisa sempre. E conseguia fazer só apontando para as fotos, né? Coisas que acontecem quando você viaja ou se muda para um país distante com uma língua completamente diferente que você não entende absolutamente nada. Outra coisa legal aí, eu tinha mostrado naquele outro vídeo que eu fiz no shopping, né, o pessoal mais velho fazendo atividades físicas, e por toda essa rua a gente vai ver aí agora, e ali um pouco mais à frente a gente vai ver de novo, e justamente isso, né, o pessoal aí fazendo o seu exercício, né, que é justamente para manter o corpo em movimento. Agora eu peguei essa que é uma das principais ruas da cidade, né, uma das principais avenidas. Na verdade, essa avenida ela corta quase a cidade toda em sentido norte-sul, né? Ela é bem grande, tem uma linha de metrô, a linha 2, em que a maioria das estações, quase todas as estações, se não me engano, ficam exatamente nessa rua, né? Então se você for caminhando aí, nesse dia eu caminhei, o caminho que eu fiz eu passei por 3 dessas estações. Então fica bem fácil, na verdade, para se orientar, né? Quando a gente visita, tá tudo na mesma rua, é bem fácil de se localizar. Passando aí por um banco também. Muitas dessas motos / bicicletas elétricas, né? Acho que é um meio de transporte. Essas e as bicicletas são de verdade o meio de transporte mais popular por aqui. E as bicicletas elétricas elas são bem baratinhas, né? Com, sei lá, menos do que seriam uns 3 mil reais, aí, uns 2 mil e alguma coisa, você consegue comprar uma nova, né? Usada, então, é bem mais barato. Então acaba sendo uma opção para quem trabalha meio perto de casa, é uma opção legal para ir para o trabalho. Passando aí por outro restaurante de comida local, e
aquele pãozinho, não é exatamente um pão, né, mas é bem próximo, é bem parecido com um pão, mas é feito a vapor. Aquele ali é o jajamó, que é um sanduíche de carne de porco, que é muito, muito bom e é um dos pratos aqui típicos da culinária da cidade. Bom, não da cidade, da província, né, a província de Shanxi. A gente tem aí uns 5 ou 6 pratos que são locais e esse é um dos mais famosos. Esse sanduíche é bem gordo, né? Ele tem bastante gordura, mas geralmente você tem a opção de pedir sem gordura. Ele fica um pouco mais caro, mas eu, por exemplo, eu sempre compro a versão sem gordura. Aí passando pela segunda loja do Mixue, que a gente está vendo hoje, eu vou contar. Eu não fiz isso quando eu estava gravando, mas eu vou contar agora. Eu quero saber ao final quantas lojas da Mixue eu passei nesse caminho todo. E com certeza vai ser mais do que qualquer outra dessas. Temos uma padaria, mais frango frito, farmácia e aí uma loja de conveniências, que é outra coisa que tem em absolutamente todos os lugares, né? É muito fácil achar essas lojinhas de conveniência, você sempre está perto de uma. Então dá para comprar água, refrigerante, suco, chá. Várias delas, dependendo da marca, eles têm também onigiri, que é aquele bolinho de arroz, que é japonês na verdade, né? Mas aqui é bem popular também. E dependendo da lojinha, existem também aí vários outros tipos de comida que você pode comprar, né? Tem uns espetinhos sempre, tem o glorioso espetinho de linguiça doce, que é um negócio que me deixou horrorizado quando eu cheguei, né? A primeira vez que eu provei, eu comprei ali a salsicha e o sabor era doce. Eu achei isso tão estranho, porque é um sabor que você não está esperando, né? Você não morde uma salsicha num espetinho e espera que o sabor seja doce. Então, mas hoje em dia eu já me acostumei e eu simplesmente não compro. Bom, passando aí por mais uma sequência de atividades físicas para pessoas mais velhas. Então a gente vai ver vários grupos, né? Esse primeiro não dança músicas chinesas tradicionais. As músicas que eles usam para fazer as danças são sempre ou músicas turcas ou músicas em idioma uigur ou em Uzbek, né, o idioma do Uzbequistão, porque essas 3 línguas são bem próximas, né? O pessoal que fala turco, o pessoal que fala uzbek e o pessoal que fala uigur, eles mais ou menos se entendem, né? É uma coisa meio português-espanhol, assim, talvez mais próximo até. Eles se entendem bem e sempre escutam as músicas uns dos outros. Aí a gente tem mais um grupo, e é um grupo completamente independente do primeiro, né? Mesma pegada, dança / exercício. Eu tô minimizando o volume das músicas, porque, bom, a gente sabe como é que é o YouTube, né? E uma lojinha da Lego. Então, essa área já é uma área... Eu tô me aproximando de um ponto turístico, né? Já dá pra ver o portão sul da muralha ali no fundo. Então, essa área tem vários shoppings. Então, eu tenho aqui um shopping grande do meu lado esquerdo. Do outro lado da rua, pode olhar ali, tem outro shopping bem grande também. E ali mais um grupo, também completamente independente dos outros dois. Mais um grupo de dançarinos. Esses estão dançando aí em pares. Tem sempre muito disso na rua. Eu acho muito interessante, né? Como você está em um shopping, né? Que é teoricamente um espaço mais elitizado, e exatamente na saída, quer dizer, exatamente ao lado, você tem esses grupos de atividades que são completamente populares, né? Qualquer pessoa pode se juntar, são gratuitos, ou a pessoa paga ali um valor bem pequeno para participar e se juntar ao grupo, e eles estão ali
todos os dias. Todas as noites, para ser mais exato. Principalmente no verão, né? Durante o dia não dá vontade de colocar o pé para fora de casa. Quem pode ficar sob um ar-condicionado em qualquer lugar ficará. E aí mais um grupo, né? Fazendo ali as suas danças. E sempre tem bastante gente só vendo também, né? Isso é um tipo de atividade social, na verdade, né? Tem o pessoal que vem para dançar, o pessoal que faz parte dos grupos, tem um pessoal que só senta ali na escadinha, e tem bastante, como a gente está próximo ali da muralha, sempre tem bastante turista também. Então tem uma galera que vai ficar mais curiosa e senta aí para dar uma olhada. Existem outros tipos de atividades sociais como essas. Então, aqui onde eu moro, por exemplo, volta e meia eles colocam um filme. Eles botam ali um projetor e uma tela do lado de fora, e um pessoal senta ali, levam as suas cadeirinhas e tal, e sentam para assistir um filme. Geralmente é alguma coisa mais infantil, né, para as crianças, mas isso acontece, né? É bem normal, vários condomínios fazem isso. E ali, mais um pessoal fazendo streaming, né? Todo o pessoal que é músico de rua, hoje em dia, eles fazem streaming, né? Então o cara vai pra rua tocar, faz ali o seu som, sempre tem ali um código QR para o cara receber as doações de quem quiser, já que o dinheiro físico, né, ele existe, né? Você pode ir a um banco e sacar, mas é extremamente incomum, né? Eu mesmo basicamente não uso dinheiro físico nunca, né? Não vejo nenhuma necessidade, exceto às vezes tem alguma coisa muito específica que te pedem pagamento em dinheiro, em espécie, mas isso basicamente nem existe mais. Tem um pessoal mais velho, né, que ainda é apegado a essa coisa de carregar o dinheiro e tal. E eles ainda usam, mas é muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Quase todas as transações são feitas digitalmente. Ainda para ver bastante turista, né? Tá ali esse é então o portão sul da muralha. Eu queria ter passado por baixo, né? Mas com essa coisa da câmera superaquecendo, infelizmente ficou impossível. Eu vou fazer um outro vídeo começando aqui desse ponto, até porque tem um parque ali que passa pela muralha, bem legal de ver. Então eu vou fazer isso, sei lá, uma noite em que não esteja muito, muito quente. Eu faço isso e gravo, porque é bem legal. Então eu vou encerrando né? Porque infelizmente nessas alturas aí a minha câmera já estava apitando, mas pelo amor de Deus, me desligue ou eu mesma vou me desligar sozinha. Então a gente finaliza por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com a parte 2, seguindo nesse mesmo dia, né? Eu dei uma caminhada, esperei a câmera esfriar, enfim. Mas a gente fica por aqui. Como sempre, se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, sua inscrição no canal e um comentário. E como sempre, esse vídeo tem o apoio cultural e moral aí da Litera7, revista de cultura com poesia, literatura, ensaios, traduções, enfim. A gente fica por aqui e até a próxima.